companheiros, aqui para mais um vídeo. E qual é o canhão que eu trago hoje? MT-09. Só que para já a moto é 0 km. Estiveram a prepará-la esta manhã para eu poder vir testar este canhozorro. E vou colocar combustível, ou vou tentar colocar combustível. Ando à procura aí de uma bombita. Hoje está um dia espetacular. Jesus, só esta sonoridade deste motor. Ai ai. A posição de condução é mais fletida para a frente, não é? Embora eu vou-lhe chamar a uma posição mais civilizada, mas contudo não deixa de ser uma posição mais sobre o desportiva. Vamos aqui um bocadinho mais debruçados sobre o depósito, mas nada que nos atrapalhe. Estou a tentar perceber um bocadinho o que é que mostra aqui na informação do display, porque eu olho sempre para aquele número 2 ali e dá-me a impressão que é a mudança engrenada, mas não, aquilo, salvo erro, é um dos modos de condução deles. A Yamaha já nos habituou aqui a este scrollzinho para ir mudando os diferentes modos, as diferentes informações. E agora este aqui também tem modos de condução. O que é que tem aqui? Este menu, onde a gente seleciona os diferentes modos e os menus que quer trabalhar. Ok, vamos ver se encontramos aí uma bomba de combustível para colocar logo combustível. Ali o João disse-me que era a Repsol, aqui é mais próxima, mas não vejo Repsol em lado nenhum. Também enquanto andamos desfrutamos. Vou poder desfrutar desta máquina durante bastante tempo e é isso que me interessa. A moto ainda cheira a novo, é impressionante. E esta sonoridade. Então, não anda, minha senhora? Você não anda? Vê-se que ainda está aquele cheirinho, parece das borrachas queimadas. Ainda está a sair agora. É impressionante. Deixa-me espreitar para aqui, para um lado e para o outro, para ver se consigo descortinar para aqui alguma bomba. Ando perdido por terras de Barcelos. Posição ergonómica da moto, é aquilo que eu digo, é um bocadinho mais desportiva que aquilo que eu estou habituado, mas nada que não se aguente. Pernas mais fletidas. E o banco, opá, é durinho, é assim um bocadinho para o durinho. Ok, vamos lá. Jesus, o que é isto, meu Deus?
Eu tive pouco tempo para pesquisar sobre esta moto, mas por aquilo que me dá a entender, ela não chegará a 200 kg. Pôs 17 litros, 14 litros, assim é que é. Opa, e os consumos que só Deus sabe, mediante aquilo que a gente lhe roda ao punho. Olha, vai ser mesmo aqui na Galp. Será? Não há mais bombas nenhumas. Ainda por cima não percebo nada disto. Mas vai ser mesmo aqui na Galp, não quero saber. Senão ainda me sujeito a ficar aí no Apiadeiros. Então andamos aqui a explorar a MT-09 Barcelos. É muito bonito, ainda por cima com estas cores do outono e inverno. E depois é uma cidade que está relativamente bem situada para quem quer andar de moto, porque está aqui no centro aqui de estradas, inclusive passa por aqui uma das melhores estradas do país, a 103, não é? Está relativamente perto de Braga. Ui, então. Já agora fazemos também aqui um contexto urbano, andar com a moto. Já não me lembrava de em nenhuma bomba de gasolina me atenderem ou de me servirem, não é? De me colocarem combustível. Cada vez mais está em desuso isso. O travão, noto que ele ainda está assim, ainda precisa de ser coçadinho. Está a travar, está preso. Está duro. Está durinho, está. Então vamos lá ver. Hoje vamos a Esposende com esta motinha. Já tenho saudades de ir a Esposende, gosto muito de Esposende, e faz-se umas curvinhas porreiras até lá. Vai dar para fazer umas panorâmicas diferentes. Acho que vai ser muito interessante. Esta moto levou um refresh agora em 2023, mas entretanto já saiu a versão mais atualizada dela, 2024, e ainda não estará no mercado. Nem se sabe quando é que irá chegar. E vocês perguntam porquê? Neste momento a Yamaha, não sei porque, a determinados modelos está a demorar a mandá-los cá para fora. A demorá-los quer dizer com prazos de entrega muito avultados e nem sequer têm motas para entrega. Um desses casos é, por exemplo, a Tracer nova GT, e mesmo a GT Plus, não há motas para testar. Ainda estive ali a falar com o João, acho que ele teve quase para meter uma moto dessas a testar. Não sei se seria a GT ou a normal, possivelmente seria a normal, porque se não há GTs para entrega não fazeria muito sentido ele estar a empatar uma moto para test drive quando elas, está muito difícil de entregar, ou os prazos de entrega estão muito avultados. Só que entretanto ele desistiu da ideia porque
vendeu as motas, vendeu duas motas, e uma dessas motas que ele estaria a pensar em colocar à venda foram vendidas. Pá, por aquilo que ele me diz, pá, o negócio está a correr bem, é isso que se quer. Pá, esta moto andará na casa dos, salvo erro, dos 12.000 e poucos euros, mas depois, pá, vamos fazer aí uma paragem onde eu vos vou falar das especificações todas da moto, da AB, com a minha cábula, com auxílio ao telemóvel, que é para depois vocês não andarem para aí a dizer que eu digo coisas que não sei, digo coisas que não interessa e só ando a enganar pessoal. Assim eu meto a cábula e não há engano, vou ao site da própria Yamaha, vejo as características da moto todas e mando-vos para aí com a palha toda que vocês gostam. Pois aí já não há, se houver enganos, atenção, é do próprio site, não tenho nada a ver com isso, ok? Pá, não tive sorte agora aqui com estes carros para eu poder desfrutar aqui de umas curvas. A moto está mesmo. Só esta sonoridade. Também não posso abusar muito, que o pneu tem 0 km. A moto está a fazer, neste momento tem 7 km, está a fazer os primeiros quilómetros na minha mão. Mais uma vez, cortesia aqui da MJ Moreira, Barcelos, meu muito obrigado. Jesus! Em específico aqui ao caríssimo amigo João, por ter preparado estas motas a tempo de eu poder vir desfrutar delas. Isto está aqui um canhão que só visto. É pena estar a apanhar muitos carros, não está a dar para desfrutar muito. A visibilidade destes espelhos podia ser um bocadinho melhor. Tenho que me debruçar um bocadinho para trás para conseguir ver em condições se vem alguém atrás de mim. Pá, algo que eu já me habituei neste tipo de motas. Já é consensual, não existe, não houve assim nenhuma que eu dissesse, opá, não tenho uma visibilidade perfeita. Não. Pá, eu acho que ele deve estar aqui no modo mais comedido, que ele não tem assim aquele disparo logo de início, tem uma aceleração bastante progressiva, o que a mim me está a agradar muito, mas vejo que tem disponibilidade em todos os regimes do motor, o que também me agrada muito, muito, muito. Pá, vibrações na moto não sinto, mas o banco já começa a fazer aqui um bocadinho de moça. O banco é durinho, quanto baste. Mas também é aquilo que eu digo, cada um faz com as motas aquilo que bem entende e os limites é o céu. Mas por exemplo, eu
na minha maneira de utilizar as motas, por exemplo, até a nível de contexto de viagens mais longa, esta moto para mim não iria dar, porque não é o confortável o suficiente para mim, como é óbvio. Agora, quem essa situação não complica em nada e que o conceito da moto não seja delimitadora também de nada. Está aqui uma boa proposta, pá, que eu estou bastante mesmo agradado. É um espetáculo, esta motinha está mesmo para uma pessoa que se queira divertir a sério. Pá, não há aqui nada melhor. E é aquilo que eu digo, pá, está a um preço até bastante apetecível. Se for dentro da casa dos 12 mil, que depois a gente também vai aí confirmar quando tiver a ver as especificações. E por todo o leque de tecnologia que esta moto já oferece, pá, eu não sei se esta moto já nos entrega cruise control. Porque não vejo aqui nenhum acesso direto que eu possa dizer que é do cruise control. Pá, por isso, não sei. Pá, vou desfrutar da moto, acompanhem aí e já voltamos. Até já! Cá está a máquina, companheiros, MT-09, pá, a moto é muito bonita, pá, vê-se que está muito bem construída, uma sonoridade brutal, pá, com pneu Zorro aqui atrás, brutal mesmo. Pá, mais uma vez obrigado aqui à MJ Moreira. O banco é largo, mas chegamos com relativa facilidade ao chão. Não é inimiga dos baixinhos, muito pelo contrário. Um display muito aprazível, embora eu gostasse de ter um display relativamente maior. Este é muito pequenino, a meu ver, ok? Não me dá a impressão que tenha cruise control, mas contudo, opá, ainda vai ser uma situação eu explorar. Tem aqui umas suspensões muito boas, invertidas, pá, tem um curso relativamente pequeno, sei lá, 140 mm tanto, mas já vos vou ler as especificações para vocês terem uma verdadeira noção de como é que é a moto, quais são as verdadeiras especificações da moto. Um tricilíndrico brutal que debita 120 muitos cavalos, ok? Esta é um preto mate, eu gosto do preto, mas contudo tem outras paletes de cores, ok? Está aqui a panorâmica da moto, uma moto brutal, com estas vistas de esposende também brutais, pá, tudo full LED, deixa-me só desarmar aqui o pisca. Vou colocar aqui a moto a roncar para vocês verem a sonoridade dela.
É um verdadeiro animal esta moto, companheiros. Ok? Vou-vos mostrar outra panorâmica e já volto. Até já. Cá estamos nós com a nossa MT-09. Fui buscar a minha cábula, o telemóvel. O preço dela está 10.750, mais documentação. Por isso, eu estava estipulado 12.000. Não chegará a tanto, depois poderá crescer, sei lá, com a documentação para os 11.500 euros, mais alguns extras que vocês poderão pôr ou não, poderá chegar à casa dos 12.000, mas, no entanto, o preço base dela 10.750. Agora vamos ver aqui algumas características da moto. Tem um motor CP3 de 890 cm3, 3 cilindros, refrigeração líquida. Vamos ver aqui, quadro leve fundido em CF, designação estilo nova geração, IMU de 6 eixos com ajuda à condução sensíveis à inclinação lateral, ecrã TFT de 3 polegadas e meia, a cores, parece-me um bocado escasso, hoje em dia já está tudo mais ou menos ali na casa das 5 polegadas. Farol LED bifuncional e compacto, Quick Shift System, sistema de mudanças rápidas, jantes Spin Forged leves, ou seja, jantes especiais de alumínio, suspensão regulável, a suspensão dianteira de 41 mm totalmente ajustável, funciona com definições otimizadas, se adapta ao caráter do quadro de elevada rigidez, compacta, reduz a tendência para inclinar longitudinalmente, o que oferece uma condução mais suave e mais controlada. A suspensão traseira ajustável conta com várias definições, bem como uma biela revista para se adaptar ao braço oscilante. Êmbolo da bomba principal de travão radial dianteiro e penso que seja a máxima 120 cavalos às 10.000 RPM. Depois tem aqui também uma possibilidade de uma versão limitada, com a potência limitada, com cerca de 48 cavalos, para carta A2, para quem quiser tem essa possibilidade. Tipo de embreagem úmida multidisco, sistema de ignição TCI, transmissão 6 velocidades, por corrente, consumo de combustível, eles apontam aqui para a casa dos 5 litros ao 100, e basicamente é isto, companheiros. A nível de... Agora vamos aqui ao chassis, ver o que é que isto nos confere. Um quadro em diamante, forquilha telescópica, braço oscilante, suspensão, ligação por braço, curso dianteiro 130, curso traseiro 122 mm, travão dianteiro hidráulico 2 discos 298 mm, travão traseiro um disco de 245, pneu dianteiro 120/70/17, pneu traseiro 180/55/17. Agora, dimensões: comprimento total 2,90 m, largura total 795 mm, altura total 1190, altura do assento ao solo 825, como eu disse, muito amiga do utilizador comum de perna baixa. Distância mínima ao solo 140 mm, o peso, incluindo óleo e gasolina, 189 kg, capacidade de combustível 14 litros, capacidade do óleo 3,5 litros. Basicamente é isto. Uma moto que nos inspira muita diversão, muito ágil, muito flexível, e eu vejo-me utilizar, por exemplo, esta moto no meio do trânsito, vejo-me utilizar esta moto em estradinhas nacionais, em autoestrada nem tanto, porque ela não tem proteção nenhuma aerodinâmica, a nível de carnagens, a nível de proteção frontal, vocês vão levar com tudo, vão levar com o ventinho todo, não há volta a dar, mas está aqui uma moto muito competente, que eu estou a adorar andar com ela, vou continuar a usufruir o resto do dia com ela, mas contudo, vou dar por encerrado aqui o meu vídeo. Excelente. Entretanto, hei de trazer aí outros modelos. Mais uma vez, obrigado a MJ Moreira, mais especificamente ao João.
Pá, acompanhem aí para próximos vídeos, façam like, subscrevam e tchauzinho.